A ti, Senhor, seja toda a glória, a ti toda a honra, a ti todo louvor. É maravilhoso, Senhor, estar na tua presença. É maravilhoso poder saber que o teu Espírito move em nós, que o teu Espírito pode transmitir essa paz, esse amor, esse conhecimento, sabedoria. É muito bom, Senhor. Podemos ter a liberdade de chegar aos teus atos, de chegar aos teus pés, de entrar na tua presença, Senhor, e adorá-lo, sem precisar de ninguém que interceda por nós, Pai. Podemos ter a liberdade de ser como um sacerdote diante de ti e te adorar, pedir misericórdia, te agradecer, te exaltar, te engrandecer, Senhor, porque santo, santo é o teu nome. A ti seja todo louvor, toda glória, toda adoração seja dadas a ti, Pai, porque o Senhor é o único digno, o Senhor é o único merecedor de todo louvor e de toda glória, Pai. Nós te adoramos, nós te amamos e desejamos cada vez mais estar perto de ti, cada vez mais sentir a tua presença, cada vez mais ouvir a tua voz. Vem, Pai, com teu Santo Espírito nesta manhã, ministra aos nossos corações através da tua palavra e através da vida de cada um aqui presente, Senhor, que possamos estar sensíveis ao teu falar, sensíveis ao teu agir. Seja com a nossa nação, Senhor, que as promessas que o Senhor tem feito ao teu povo se cumpra, que aquilo que o Senhor prometeu que vai acontecer com o Brasil e com todas as nações se cumpra, que a tua vontade, Senhor, seja soberana sobre a tua nação e que nós possamos ver, que nós possamos ouvir e estar preparados para tudo que o Senhor estiver preparando para nós, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Traga paz para aquele povo de Israel, Senhor. Traga paz para Jerusalém, que aquele povo possa descobrir o verdadeiro significado do amor que vem do Messias. Que aqueles corações de pedra, Senhor, possam se transformar em carne e eles possam ver que Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos pecados deles e que haja arrependimento naquele local, que haja transformação e conversão para a honra e para a glória do teu santo nome, para que mais uma vez o Senhor seja o único Deus daquele povo, para que mais uma vez o Senhor seja o único Deus de todas as nações. Maranata, Senhor Jesus, vem. Vem com o teu reino sobre as nossas vidas, vem com o teu reino sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, que possamos sentir o mover do teu espírito em nossos lares, que as nossas famílias sejam protegidas pelo teu espírito, para que possamos proclamar o evangelho do reino a todas as nações, começar pelo testemunho das nossas casas, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja honrado. Vem, Espírito Santo, ministra ao nosso espírito, ministra a nossa alma, ministra ao nosso corpo, para que possamos aprender a viver na sua dependência, que possamos viver todo esse dia e no restante da nossa vida nos teus caminhos, ouvindo o teu falar, seguindo a tua direção, para a honra e para a glória do teu Senhor. santo e poderoso nome. Em nome Amém. de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, gente. Então a gente está lendo Ezequiel, capítulo 12. O profeta descreve o cativeiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, você mora no meio de casas rebeldes, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos e não ouve, porque a casa é rebelde. Filho do homem, prepare a bagagem de exílio, e durante o dia, à vista deles, vá para o exílio. Do lugar onde você está, vá para outro lugar, à vista deles. Talvez eles entendam, embora sejam casa rebelde, à vista dele durante o dia. Traga para fora a sua bagagem de exílio. Depois à tarde, saia à vista deles,
como se estivesse indo para o exílio. Abra um buraco na parede à vista deles e saia por ali. À vista deles, ponha a bagagem nos ombros e saia com ela quando já for escuro. Cubra o rosto para que você não possa ver o chão, porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel. Como me foi ordenado, assim eu fiz. De dia, levei para fora a minha bagagem de exílio. Depois, à tarde, com as minhas mãos, abri um buraco na parede. Saí quando já era escuro, levando nos ombros a bagagem à vista deles. Pela manhã, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não lhe perguntou o que você estava fazendo? Pois diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Essa sentença refere-se ao que governa em Jerusalém e a toda a casa de Israel, que está no meio dela. Diga: Eu sou um sinal para vocês. E como eu fiz, assim será feito com eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros, levará, cadê? O 12. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros a bagagem, e no escuro sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que os seus olhos não vejam o chão. A gente está lendo Ezequiel, capítulo 12, versículo 13. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não haverá, ainda que venha ali, ainda que venha a morrer ali. Espalharei os quatro ventos, todos os que espalharei aos quatro ventos, todos os que para o ajudarem estão ao redor dele, e todas as suas tropas irei atrás deles com a espada na mão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispensar dentre as nações e os espalhar para outras terras. Deixarei que alguns poucos escapem da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, você comerá o seu pão com tremor e beberá a sua água com estremecimento e ansiedade. E você dirá ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus a respeito dos moradores de Jerusalém na terra de Israel. Eles comerão o seu pão com ansiedade e beberão a sua água com espanto, porque a terra deles será despojada e tudo o que contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas e a terra se tornará em desolação, e vocês saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, o provérbio é esse para vocês têm na terra de Israel. Os dias passam e as profecias fracassam. Os dias passam e as profecias fracassam. Portanto, diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: darei um basta nesse provérbio, e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes: os dias vêm vindo, e as profecias vão se cumprir, porque não haverá mais nenhuma profecia falsa, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será adiada. Porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, enquanto vocês, que são casa rebelde, ainda estiverem vivos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem,
Eis que os da casa de Israel dizem: as visões que se que as visões que esse homem tem se referem a dias futuros, e as suas profecias tratam de tempos distantes. Portanto, digam-lhes assim diz o Senhor Deus: nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Bom dia, Cristiane. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Estou aqui descabelada, gente. Mas é bem interessante a gente vê, parar para pensar, a gente vê o cuidado do Senhor o tempo todo, até nos pequenos detalhes, porque Deus está usando ali Ezequiel para alertar o povo. Ó, essas coisas vão acontecer. Faz assim, para que eles vejam. Mas como Israel era rebelde, como aquele povo era uma casa rebelde, mesmo eles vendo o profeta Ezequiel fazendo as coisas, mesmo ele vendo ele anunciando, eles não acreditaram e continuaram seguindo o caminho errado, continuaram seguindo os caldeus, continuaram seguindo as coisas que eles acreditavam. E eles mesmos anunciavam, né? Que profeta que existe para falar qualquer coisa? Essas profecias nunca se cumprem e tal, né? E aí o Senhor vai lá e dá um ralo neles, né? Fala que esses dias vai se cumprir. E naquela época também, bom dia, Dona Maria. Bom dia a todos. Bom Bom dia. dia. E naquela época também, não diferente de hoje, com certeza existiam muitos falsos profetas. Muitas pessoas que se delegavam sacerdotes, que se diziam profetas, mas eram para benefício próprio. A gente estudando um pouco sobre profeta, uma das coisas que o falso profeta ele pede coisas para benefícios próprios, como dinheiro, riqueza, sexo e poder. Você identifica um falso profeta quando o poder da profecia dele vem baseado nessas coisas. Ah, eu profetizo se você me der poder ou dinheiro. Então, é a maneira de identificar um falso profeta. E naquela época existia muitos. Quando a gente avança um pouco, tipo, para Jeremias, Jeremias fala o que o Senhor manda dizer, e ali os falsos profetas falam: não, isso no que Jeremias está falando não vai acontecer. A Babilônia vai vir aqui e vocês não vão ser exiliados, Jerusalém não vai ser destruída. Isso é mentira dele, ele é um falso profeta. E na verdade os outros eram falsos profetas, porque o Senhor ali o fez, né? E eu acho bem interessante esse final, quando o Senhor diz, né? Nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor. E muitas vezes, o anterior, né, a intenção que ele fala, as visões que esse homem tem se referem a dias futuros, e as suas profecias tratam de tempos distantes. Quando eu estava lendo isso, veio em minha memória, né? Quantas pessoas hoje estão nesta visão? Não, essas coisas é para o futuro, não é para a nossa geração, essas coisas não vão acontecer, essas coisas não é para agora. E sempre fica dando desculpa para as coisas que o Senhor pode e vai fazer. Sempre dando desculpa. Não, isso aí não é para mim. Isso aí não vai acontecer. Não, isso aí é para fulano. Sempre deixando de lado a vontade de Deus sobre a sua própria vida. O povo de Israel, eles pereceram por ser rebeldes, e a rebeldia é por desobedecer ao Senhor. Quando a gente vai lendo os outros profetas, Deus chama Israel de prostituta, de adúltera, porque ele considerava o seu povo como a sua noiva. E aí, quando Israel o trai a Deus com outros deuses, a ponto de idolatrar e criar ídolos e colocar dentro do seu templo, a ira do Senhor vem sobre eles, mas mesmo antes da ira do Senhor vir, a misericórdia dele é tão maravilhosa que ele vem anunciando: olha, vocês estão fazendo coisa errada, se arrependam,
Vocês são rebeldes, vocês estão adulterando, vocês estão se prostituindo contra os deuses. Para com isso. Não faça assim, faça assado, mude, me obedeça. Para de viver essa vida, porque nenhuma das palavras que eu te disser será adiada, ela se cumprirá. Eu sou um Deus, eu sou um rei que, quando eu prometo algo, eu cumpro. E mesmo assim, o povo continuava rebelde, como a gente leu lá no começo de Jeremias. Eles ouviam, mas fingiam que não ouvia. Eles viam as coisas acontecendo, mas fingiam que não estava vendo. Então, para os dias de hoje, precisamos pensar: estamos realmente obedecendo ao Senhor? Estamos realmente ouvindo a voz dele? Ou também somos casa rebelde? Que o Senhor fala, que o Senhor ministra aos nossos corações, que o Senhor usa pessoas para falar conosco e a gente, não é para o meu tempo, não é para mim, não é agora. Então precisamos meditar sobre isso. Vamos para o 13? Alguém pode ler? Eu queria ler, mas a minha Bíblia é tão antiga, ela tem um século. Ela é bem diferente. Eu comprei outra esse tempo, mas eu não me identifiquei com aquela, porque essa aqui é a minha Bíblia. Então, Pode ler. as palavras são... Quer que eu leia? Quer que eu leia? Não, pode Eu vou ler. ler, Neuza. A gente vai entendendo aqui, não tem problema. Os falsos profetas. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, profetiza contra os profetas israelitas que pretendem profetizar. Dize aqueles que profetizam de sua própria cabeça: escutai a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: ai dos profetas insensatos, que seguem a sua própria inspiração, sem terem tido realmente a visão alguma. Assim como chacais nos esconderijos, tais são os seus profetas, ó Israel. Não subsiste por sobre as brechas para refazer no muro a casa de Israel, a fim de poder estar seguro no combate no dia do Senhor. Bem, só visões disparatadas, só fazem predições enganosas. Eles que dizem, oráculo ao Senhor, quando o Senhor não os enviou, e todavia esperam a realização da sua palavra. Não é verdade que não tendes senão visões ineptas, e não fazeis senão predições enganosas. Quando dizeis, oráculo do Senhor, quando eu não falei coisa alguma, e por isso, eis o que diz o Senhor Javé, porque proferis oráculos enganadores e tendes visões mentirosas, eu vou castigar-vos, oráculo do Senhor Javé. Estenderei minha mão contra esses profetas de visões ineptas e oráculos enganadores. Não farão mais parte do conselho do meu povo, não serão inscritos no número da casa de Israel, e não regressarão à terra de Israel, e saberão assim que sou eu, o Senhor Javé, porquanto abusam do meu povo, dizendo, tudo vai bem, quando tudo vai mal. Quando o meu povo constrói um muro, ei-los e cobrirei-los de gesso. Dize, pois, aqueles que põem esse gesso, esse muro vai cair, vai haver um aguaceiro, vai cair saraiva grossa, vai desencadear-se uma tempestade, e o muro vai rachar. Então se vos dirá, onde está o reboco de gesso que amassaste? Pois bem, eis o que diz o Senhor Javé, em minha indignação desencadearei um furacão, em minha cólera vou mandar uma tempestade, em meu furor de destruição farei cair granizo, abaterei assim o muro de emboscadas, poloei abaixo, desnudá-lo-ei até as suas fundações, ele desmoronará e perecereis no meio dos escombros. Sabereis assim que eu sou o Senhor. Quando houver saciado o meu furor contra o muro e contra aqueles que o tiverem rebocado de gesso, direi,
Nada de muro. Desapareceram aqueles que o rebocaram. Eles, esses profetas israelitas que profetizaram sobre Jerusalém e tinham para ela visões de bem-estar, quando tudo ia mal. Oráculo do Senhor Javé. É um negócio. Está falando toda a verdade. A fúria, a ira do Senhor é bem intensa, né? Eu tô aqui é bem interessante quando a gente começa a ligar as coisas. Por exemplo, eu tô aqui em Apocalipse 16, no versículo 21, tá escrito assim: também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizos com pedras pesadas que tinham 30 quilos. Por causa desse flagelo de chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus. E aí a gente vê aqui Ezequiel falando sobre uma saraivada de chuva de pedras que destruirá tudo. Então, a gente fica pensando assim, pô, mas Deus não é amor? Deus não é amor, não fez tudo pela gente e tal? Sim, Deus ele é magnífico, ele é amoroso. Só que o castigo dele, mesmo depois de ele avisar, a ira do Senhor, ela é terrível. Ela vem para destruir de uma vez todo o mal. A gente tem aqui, para aquela época, uma cidade de Jerusalém que tecnicamente teria que adorar a um único Deus, uma cidade idólatra, com reis que não respeitavam mais ao Senhor, e estava destruindo, vamos colocar assim, a noiva do Senhor. E muitas vezes a gente pega e pensa assim, então quer dizer que o povo de Israel, ou então Jerusalém, é a menina dos olhos do Senhor? Não. Aquele que adora a Deus de verdade, o obedece, esse é o que Deus cuida. Aquele que clama ao Senhor de verdade, esse é o que Deus cuida. Você vê aqui que Deus, ele castiga até o seu povo porque o seu povo deixou de ser o seu povo. Olha que loucura isso. Deus pega um povo, escolhe um homem, transforma deste homem numa nação, tira essa nação de um cativeiro, leva eles para uma terra, coloca eles numa terra, e aí a gente vê ali em Juízes que a gente leu, o Senhor destruindo as próprias pessoas, quer dizer, se destruindo, por quê? Porque eles abandonaram ao Senhor, porque eles deixaram Deus de lado. E é triste quando a gente lê Juízes, quando fala assim, e o povo padecia porque abandonaram a Deus, e voltaram a idolatrar Baal e Acerate. O que acontece? Eles estavam idolatrando os deuses dos outros povos, porque eles viam os outros povos, achavam que os outros povos tinham riquezas, que os outros povos tinham conquistas e que os outros povos tinham deuses físicos ao qual era palpável, e aí ali eles idolatravam esses deuses porque aqueles povos tinham resultado e eles conseguiam ver. E aí eles tinham um Deus que dava vitória para eles, lutava por eles, mas era um Deus invisível, eu não consigo palpá-lo, eu não vejo. E aí começa a abandonar as leis desse Deus, começa a desobedecer, e aí começam a pagar o preço por isso, né? E aí a gente vê aqui o profeta mostrando coisas terríveis que acontecerá com este povo. E aí a gente fica assim, mas cadê o Deus de amor? O Deus de amor tá ali. É que a gente não vê. O que a gente vê? A gente vê as destruições, a gente vê a perseguição, só que a gente não vê Deus mandando profetas, Deus mandando pessoas para avisar: arrependam-se, parem com essas práticas abomináveis, parem de idolatrar outros deuses, porque quando você idolatra outro Deus, vamos colocar hoje aqui um exemplo. Meu Deus hoje é o dinheiro, vamos colocar assim. É o Deus de muita gente hoje. Aí você idolatra o dinheiro.
Você faz qualquer coisa para ter esse dinheiro. Só que a gente está numa cultura assim, que o fazer qualquer coisa é mentir, enganar. E aí, quando o extremo é tirar a vida de alguém por esse Deus. Lá naquela época, o rei Baal, por exemplo, para você o agradar, uma das coisas que era necessária era sacrifício de crianças. Então, consegue entender o quanto era terrível para Deus ver o seu povo, ao qual ele separou, para ser sacerdotes que são adoradores do Deus único, se desviando, adorando um outro Deus de mentira, que não existe, e além disso, sacrificando os seus pequeninos para esses deuses. Aí você fala assim, imagina você como um pai que perde o seu filho para sendo sacrificado a outro Deus. Qual seria a sua atitude? Você perdoaria essa pessoa se houvesse arrependimento, mas e sem arrependimento algum? E se você parar para pensar, mesmo essa pessoa se arrependendo, para muitos hoje é difícil perdoar. Então precisamos pensar o que passava pela mente de Deus, o que Deus estava vendo ali e sentindo. Ele estava vendo o seu povo se perder, seu povo se idolatrando outros deuses, e pouquíssimos ainda restante que o adoravam, que temiam ao Senhor, como ele diz ali, que tremiam ao temor do Senhor. E aí a gente vê esses poucos sendo salvos e o restante pagando pela sua própria desobediência. E é o que a gente vai ver no futuro. Como eu li lá no final, mesmo as pessoas, no capítulo 16 fala sobre flagelos de Apocalipse. E mesmo as pessoas tendo úlcero, vendo a morte, vendo o mar se tornar em sangue, as taças, né, que são derramadas, mesmo essas coisas acontecendo, as pessoas, elas em vez de adorar ao Senhor, o que elas fizeram? Elas blasfemaram contra o Senhor. E não vai ser um tempo que a gente vai falar assim, mas elas não conheciam. Não, todas as pessoas conhecerão o Senhor. Não, hoje é difícil você falar assim de alguém que nunca ouviu falar de Deus, que nunca ouviu falar de Jesus. E isso vai chegar no fim dos tempos ainda mais forte, porque a gente tem a internet aí que faz isso pela gente. E mesmo assim, eles blasfemaram contra o Senhor. Por quê? Porque o Senhor estava os castigando. Só que eles não pensaram nas consequências das ações que eles tiveram, que eles fizeram. Deus é bom, mas ele é justo, principalmente contra aqueles que o adoram e contra aqueles que adoram outros deuses. Vamos para o 14? Se ninguém tem nada. Mas eu não terminei, eu acho. As falsas profetisas, mesmo no 13, Não fui até o final? não fui. Qual que é o versículo, cara? No 17, Pode continuar então, por favor. falsas profetisas. Tu, filho do homem, volta-te agora para as filhas do teu povo que profetizaram da tua palavra, da tua própria cabeça, e pronuncia contra elas. Oráculo do seguinte: eis o que diz o Senhor Javé. Ai daqueles que cosem faixas para todos os punhos, que confeccionam véus para suas cabeças de todos os tamanhos, com o fito de fazerem caça às almas. Como capturais as almas do meu povo, enquanto vós conservais em vida vossas próprias almas. Vós me aviltais perante o meu povo por alguns punhados de cevada e uns pedaços de pão, fazendo parecer vidas que não deveriam morrer e dando vida a quem não deveria viver. Assim enganais o meu povo, que não quer senão ouvir fábulas. Eis porque diz o Senhor: vou contra as ligaduras de que vós servis para dar a caça a algumas, as almas. Eu as arrancarei dos vossos braços e darei voo às almas, que como pássaros apanhastes nas armadilhas.
Rasgarei do mesmo modo os vossos véus e livrarei o meu povo de vossas mãos, a fim de que deixe de ser presos em vossas mãos. E sabereis assim que eu sou o Senhor, porque vós abateis a coragem do justo com as vossas mentiras, enquanto eu não o abato, porque encorajais o ímpio e a não renunciar o seu caminho perverso para não reencontrar a vida. Já não tereis essas visões tolas e não mais proferireis oráculos. Levantarei o meu povo de vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Terminou agora o 13. Essa última parte a gente vê o que o que eu tinha falado, né, sobre falsos profetas. Ali a gente tem falsas profetisas que faziam magias, que faziam coisas que não agradavam ao Senhor, né? E esse finalzinho eu achei bem interessante, que é o Senhor falando, né, a partir do 22, visto que com mentiras vocês desanimaram o coração do justo. Quantas vezes a gente ouve mentiras e fica chateado, fica triste. Ah, o Senhor não vai voltar. Ah, o Senhor não me ama. Ah, o Senhor não me quer. E começa a murmurar e desanima do caminho do Senhor. E não havendo eu entristecido e fortaleceram as mãos dos ímpios para que não se desviem do seu mau caminho e vivessem. Então, além de entristecer o coração do justo, ainda fortalecia a vontade do ímpio para que ele não se desviasse do seu mau caminho. Então, olha o que essas profetisas faziam com o povo de Israel, que estava cego e não via e não ouvia ao Senhor. Por isso, vocês não terão mais visões falsas. Então, Deus ia cortar delas as visões e nunca mais farão adivinhações. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Então, ali eles tinham falsas profetisas que enganavam o povo de Israel. E o povo de Israel, por estar distante do Senhor, era enganado por elas. Então, nesse momento aqui, a gente está vendo Deus castigando essas mulheres pelo que elas estavam fazendo. Bem interessante. Lembrando até que eu estava comentando há pouco, e muito porque Deus fica aqui falando, né? Por que passa por isso? Por que passa por aquilo? Aí me fez pensar também, quando as coisas estão boas, a pessoa não faz esse questionamento constante. Olha, Deus, eu fui abençoada, Deus, eu fui abençoada, Deus. Muitas das vezes, infelizmente, até esquece que Deus existe. Aí fica um tempo na sensação de bem-estar, no eu posso, eu tenho, eu vou, e se esquece. E depois, quando acontece qualquer coisa, por que Deus? Você questiona muito mais a Deus. Me fez lembrar disso tudo. Como que nós temos que ser. Aí lembrando um pouquinho, voltando até mesmo de Jó. Jó perdeu tudo em um dia só. Os 10 filhos, os bens, perdeu tudo. E mesmo assim, ele falava, ó, vim nu, vou voltar nu. Então, assim, a integridade dele. Então, assim que temos que ser. Lembra agora, ouvindo essas partes de Ezequiel, quando os profetisas faziam isso, Deus teve que cortar. As pessoas achavam que elas eram tops, só contando aquilo. E Deus ali parou onde devia parar. Vocês não vão mais. E isso é uma reflexão que dia a dia, Deus vem colocando dentro de mim para a gente refletir sobre tudo isso que a gente vem lendo. Temos a oportunidade de aprender e o que vai ser muito, muito, muito difícil é colocar em prática. Isso em todos os sentidos, porque seguir a Deus não é ser fanático, seguir a Deus é obedecer. Então, o poder, eu vejo hoje assim, o que eu tenho de poder para contagiar pessoas? Ora, eu posso estar bem, estou contagiando, legal. Mas e quando também eu tenho as minhas situações adversas, eu também não vou contagiar, eu viro para o outro lado? Então, assim, leva a gente a refletir a esse tipo de coisa.
E a gente tem uma responsabilidade muito grande de levar pessoas a Deus, ou até mesmo de afastar pessoas de Deus. O próprio Deus começa a ver muitas coisas. É só, eu lembrei da situação, porque a gente tem que agradecer muito mais quando as coisas estão boas ou aparentemente boas, né? Porque às vezes a pessoa pede a Deus, Deus abençoa, Deus faz, e ela acha, bom, até aí Deus abençoa. Quando acontece qualquer coisa, não. Então, assim, a gente tem que analisarmos a nós mesmos. Tudo isso que a gente está lendo, a gente vê que os últimos dias estão sendo difíceis, e vai vir tempos mais difíceis ainda. É onde o Senhor Deus mesmo vai passar, está passando, vai a peneira, vai passando a peneira mais grossa, mais fina, e vai nos dando oportunidade para que a gente venha reconhecer no todo. E lembrando também da palavra anterior, que o Senhor Jesus, ele veio no passado como um cordeiro, e ele vai voltar com ira, com furor, para resgatar e ferir todos aqueles que fez com os seus. E ele conhece quem são os seus. Os seus não é aquele que, né, joga, que fala, que não fala de Jesus é fácil, mas da boca para fora, transbordar minha casa é fácil, da boca para fora. Então, estou fazendo ultimamente analisando. Errar, a gente erra, pede perdão a Deus e faz. Não é isso, mas a gente todo dia, cada um de nós pararmos, refletir tudo isso, Deus vai falar grandemente na nossa vida, no nosso coração, em tudo. Esses dias eu tenho feito com a Isabelle a leitura de Provérbios todo dia antes de almoçar. Agora não vou lembrar qual foi o Provérbios que a gente leu, mas eu achei bem interessante, que fala que o rei, ele ruge como um leão. O rei, quando ele vem para conquistar, ele ruge como um leão. E aí, quando a gente vai lá em Apocalipse 10, quando o Senhor desce e entrega o livrinho para João, uma das coisas que está escrito lá é que ele ruge como um leão. Então, no momento da ira do rei, ele não vem como a Dona Maria falou, não vem como um cordeirinho. O rei vem rugindo como um leão, pronto a conquistar. Tem uma outra passagem que fala que Deus é o vingador, que Jesus ele tem a ira no seu coração por aqueles que perseguem os seus. Então, no final de tudo, quem que a gente vai vir voltando? Jesus Cordeiro ou Jesus Leão e Rei? Então, acredito que a gente vai ver o Jesus Leão, o Jesus Rei, que vem para conquistar definitivamente aquilo que é seu. E o que é seu é todos os seus povos. Só que ele não vai encontrar uma terra que vai abrir os portões para ele e falar, aqui, ó, é seu. Não, ele vai encontrar uma terra que vai estar perseguindo o teu povo, vamos colocar assim, e ele virá para conquistar, como um rei que vem para conquistar, para reconquistar o território que foi perdido. E isso é maravilhoso. É assustador também ao mesmo tempo, para falar bem a verdade. Mas é impressionante que o Senhor não voltará como o cordeiro, como o cara amoroso que todo mundo só fala sobre amor. Ele voltará como um rei que vai reconquistar aquilo que pertence a ele. Então precisamos estar como súditos desse reino, preparados para recebê-lo. E isso é estar o tempo todo em intimidade com o Senhor, buscando o Senhor, lendo a sua palavra, orando. Como a gente disse ontem, como a Neide disse ontem, a nossa intimidade precisa ser diária e constante, não só essa leitura, mas o tempo todo, meditando, jejuando, buscando ao Senhor.
para que essa intimidade, ao findar de todas as coisas, o Senhor olhe para você e te chame pelo seu nome. E não como está lá em Mateus 7, afaste-se de mim porque eu não te conheço. Então precisamos ter intimidade e buscar ao Senhor para compreender e ouvir a sua voz. Bom dia, Beth. Bom dia. Bom dia. Vamos lá para o 14? Quem pode ler? Eu Vou posso. ler, então. Por favor. Pode ler, não tem problema não. Eu leio, então tá. Tá me ouvindo bem? Sim. O castigo dos que adoram ídolos. Alguns líderes israelitas vieram me perguntar qual era a vontade do Senhor. Então o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, esses homens deram seu coração aos ídolos e estão deixando que os ídolos os façam pecar. Será que pensam que vou lhes dar alguma resposta? Pois bem, diga aquilo que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo. Todo israelita que sente no coração a vontade de adorar ídolos, que está permitindo que eles o façam pecar e que vai consultar um profeta, receberá a minha resposta. E será a resposta que os seus muitos ídolos merecem. Todos esses ídolos desviaram o meu povo de mim. Porém, com a minha resposta, quero que ele volte a ser fiel a mim como antes. Por isso, diga aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Quando um israelita ou um estrangeiro que mora em Israel se afastar de mim e for tentado adorar ídolos e deixar que eles o façam pecar, e então for consultar um profeta, eu, o Senhor, é que lhe darei a resposta. Eu ficarei contra essa pessoa e farei dela um exemplo. Eu a arrancarei do meio do meu povo, e assim todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Se um profeta for enganado e der uma resposta falsa, fui eu, o Senhor, quem o enganou. Eu o tirarei do meio do meu povo, o povo de Israel. Tanto o profeta como aquele que o consultar receberão o mesmo castigo. Farei isso para evitar que os israelitas me abandonem e se manchem com os seus pecados. Eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. Eu, Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. Farei com que haja fome para matar gente e animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estiveram vivendo ali, a honestidade desses três homens eu salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Se eu mandar animais ferozes para matar as pessoas e por causa deles a terra ficar tão perigosa que ninguém possa viajar nela, mesmo que esses três homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de se salvar, nem os seus próprios filhos. Eles salvariam somente a sua própria vida e a terra viraria um deserto. Se eu mandar a este país guerra e armas destruidoras para acabar com pessoas e animais, mesmo que esses três homens estivessem ali vivendo, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos, mas apenas a sua própria vida. Se eu mandar uma epidemia e esse país e derramar a minha ira sobre a terra para tirar muitas vidas, matando gente e animais, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. A honestidade deles salvaria apenas a sua própria vida. O Senhor Deus diz o seguinte: vou mandar a Jerusalém os meus 4 castigos mais violentos, isto é, guerra, fome, animais ferozes e doenças, para destruir pessoas e animais. Se alguns escaparem e salvarem os seus filhos, olhem bem para eles quando chegarem. Vocês verão como eles são maus e se convencerão de que o castigo que estou dando a Jerusalém é merecido.
Quando virem como eles são maus, vocês se convencerão e ficarão sabendo que houve motivo justo para que tudo que eu fiz e eu, o Senhor Deus, falei. Acabou. Aham. Deixa eu desligar um negócio aqui. Cara, vocês conseguiram entender? Daniel, é, Deus deixou bem claro para Ezequiel que mesmo que estivessem no meio deles esses três homens, Noé, Daniel e Jó. Na minha Bíblia está escrito Daniel, não, está escrito Daniel. Então, mas é Daniel. Aqui está Daniel. Daniel, Para a sua justiça salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Conseguiu entender nem os filhos, nem as filhas. que a salvação de todas as coisas da sua vida depende só de você? E que você não consegue através da sua justiça? Por exemplo, eu sou um homem íntegro e justo, mas os meus filhos não são. Por causa da minha justiça e integridade, eles não são salvos. Uhum. Eu entender que Deus deixou bem claro que, Noé, Daniel e Jó são homens justos. São homens, assim, na história que se você pegar ali, são pessoas que se entregaram totalmente ao Senhor. E mesmo assim, se o Senhor não permitisse, e se os filhos deles, apesar que Daniel não teve filho, mas se toda a geração deles escolhessem não servir ao Senhor, mesmo a justiça deles, mesmo eles sendo homens íntegros, não salvaria os seus filhos. Então, eu vejo aqui Deus falando para Ezequiel algo bem claro sobre ser salvo, ser justo, é individual. Então, eu vou castigar. E é muito interessante que a gente, se você perceber aqui, quais são os castigos? O Senhor fala que vai mandar 4 anjos que irá destruir tudo, se eu não me engano. Cadê? A fome, a peste, as feras. Isso. Aqui no 21. Porque assim o Senhor diz: quando pior não será, se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, guerra, fome, animais selvagens e pestes. Vocês conseguem juntar isso com alguns selos que são abertos? Que a gente tem 4 cavalos, 4 cavaleiros. Esses 4 cavaleiros, eles trazem o quê? Fome, guerra, pestes e morte. Cara, é muito louco quando eu tava conversando com a Márcia ontem, a gente leu Ezequiel ano passado, só que eu não tava estudando tanto quanto eu estudei esse ano sobre escatologia. E quando você começa a ver Ezequiel como ele é um profeta do futuro, você começa a ver algumas coisas assim, caraca, a ira do Senhor será derramada sobre todos. E aqui ele está mostrando o que ele vai mandar, os seus piores castigos, que é a espada, a fome, animais selvagens e pestes. Se você pegar isso, tá lá no Egito também, no Êxodo, foi uma das maneiras que ele castigou o povo egípcio. E aí você começa a entender o quê? Que o justo, aquele que é salvo, aquele que é íntegro, aquele que obedece, aquele que tem intimidade com o Senhor, porque o que Noé, Daniel e Jó tinham? Eles confiavam sua vida plenamente ao Senhor. Noé passou 120 anos construindo algo que ele não sabia construir para algo que ele nunca viu acontecer. Ele obedeceu a Deus. Mesmo, você imagina, ele passou 120 anos sendo zombado. Ele passou 100 anos pregando, falando, olha, se arrependam, vai vir um dilúvio e vocês vão morrer. As pessoas não ouviram ele. E mesmo assim ele foi obediente até o fim, até que o Senhor falou, entre na arca. Então Noé entrou na arca e Deus fechou a porta e veio o dilúvio.
Daniel estava no meio do cativeiro. Daniel servia aos reis daquele povo e mesmo assim ele não se corrompeu, ao ponto de ser jogado na cova com leões e sobreviver. Então, essa era a intimidade de Daniel com Deus. O anjo do Senhor via e falou com Daniel e deu para ele também visões proféticas sobre o futuro. E aí a gente tem Jó. O Jó, se você parar para pensar, é aquele cara que Deus falou para Satanás: você viu meu servo Jó? Olha, um pai orgulhoso do seu próprio filho. Ele me honra e ele me obedece. E mesmo o Satanás falando, não, mas é porque o senhor dá tudo para ele, então vai lá e faça o que você tem que fazer, menos tire a vida dele. E no final, mesmo Deus dando um ralo em Jó, porque os seus amigos estavam querendo distorcer a sua visão. E aí Deus fala, você estava comigo quando eu criei todas essas coisas? E Deus se mostra para Jó o quanto ele é poderoso. E mesmo assim, Jó continua justo diante do Senhor. E Deus o restitui em dobro. Então, o que eu vejo nesse capítulo aqui, que a ira do Senhor virá e a salvação é individual. O livramento é individual. Então, precisamos pensar, eu quero tanto que a minha família seja salva, então pregue o evangelho do reino para ela. Fale para que ela ouça. Só que não cabe a você, também não fique batendo, porque quem vai fazer essa transformação é o próprio Espírito Santo. Então precisamos estar prontos, porque no final de tudo, a salvação e o livramento da ira do Senhor é individual. A minha justiça, a minha intimidade, o meu amor por Deus não vai salvar os meus filhos se eles também não tiverem a mesma justiça, a mesma obediência, a mesma intimidade, o mesmo relacionamento. E aí eu vou lá em Provérbios, quando fala, ensina seu filho no caminho que ele deve andar, e mesmo que seja velho, não se desviará dele. Então precisamos pensar nisso. Pode falar, Neide. Tchau, pessoal, preciso ir. Tem alguns versículos aqui que mais chamou minha atenção, né? Porque a gente vê que tudo isso que o Senhor falou, mas se a gente pegar o 4, o 5 e o 6, ele fala assim, ó, portanto fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhes responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Ou seja, eu vou dar recompensa conforme aquilo que você tem me dado. Mas aí no 5 ele fala assim, ó, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos esses apartaram de mim para seguir os seus ídolos, né? Ele fala, ó, você deixou de me servir e foi seguir segundo as suas próprias vontades. Só que no 6 é muito forte que ele vai fazer assim, ó, vai dizer assim, ó, portanto diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. E aí no 7 ele vai completar dizendo, porque qualquer homem da casa de Israel e dos seus estrangeiros que peregrinarem em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhes responderei por mim mesmo. E aí ele fala tudo o que ele vai fazer, né? Que ele vai falar, como ele deu exemplo aí, né? Que ainda que na terra tivesse ali Daniel, Noé e Jó, mesmo assim ele não pouparia, só pouparia aqueles homens, não é isso? Mas se a gente for parar para analisar no 6, ele deixa bem claro que ele quer que a gente faça. Para que nada disso venha o quê? A acontecer e ter consequências nas nossas vidas.
E o que eu achei mais interessante, que fecha toda essa leitura do 14, é quando a gente lê aqui o 22, principalmente o 23, que ele fala assim, ó, e sereis consolados quando vierdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. Pronto, aqui se resume tudo. Porque ele vai dizer o seguinte, ó, você sabe por que eu tenho feito isso na sua vida? Não é sem razão, não, tem motivo, porque lá atrás você não converteu o teu coração a mim. Porque lá atrás você não abandonou de fato e de verdade os seus ídolos. Porque lá atrás você adorava outros deuses e não somente a mim, mas mesmo assim se consultava aos profetas. Pedindo ao que eu devo fazer, um exemplo. Mas no seu coração não era reto nem sincero com isso. Então, esse 23 aqui, para mim, fecha tudo, e principalmente o 6. Eu tiro para a minha vida um exemplo, o 6 e o 23. O que eu preciso fazer? Qual que tipo assim, a minha receita? E ainda que eu venha passar por situações difíceis, ainda que eu venha passar por situações adversas, eu continuo crendo que o Senhor está no controle de tudo. Porque o meu coração, verdadeiramente, embora ninguém veja, está convertido a Ele. Meu coração, assim como a minha vida, pertence a Ele. Ah, mas por que você está passando por isso? Porque provavelmente, através disso, Deus quer me ensinar e me fazer crescer e mudar de nível. Passando por isso, né, Neide? Pode ser consequência dos atos, né? Exatamente. Ou Deus permitindo para você assim, eu quero que você amadureça até que você usou uma fé pequena. Agora eu quero te dar experiências, porque o exemplo, ele cita aqui Noé, Daniel e Jó. O que esses homens passaram? Algum de nós, terríveis. você entendeu? Algum de nós conseguiria passar? Nossa, Nos dias de hoje? Não. Então, por que a gente passa diversas situações? Para que a gente tenha a mesma atitude que teve Noé, Daniel e Jó. Obediência, provação e fidelidade. Muito bom. Então, não importa o que eu venha passar, ou como os outros venham olhar o que eu estou passando. Se Deus está trabalhando e tratando comigo naquela situação, eu vou crescer com ela, eu vou amadurecer com ela, porque o meu coração está convertido a Ele. Caso contrário, lá na frente vão ver a derrota, porque o coração se desviou e a ira virá. Que é o que ele fala aqui, ó. Se você se converter, se desviar, converter o vosso coração, porque o coração que é corrupto, o coração que é enganoso, quando nele há sentimentos os quais não pertencem aos princípios da palavra de Deus. E quem conhecerá o coração do homem, senão somente o próprio Deus? Para dar segundo a sua conduta aquilo que você acha, aquilo que você realmente tem que merecer e vier da parte dele. Então, assim, eu tiro para a minha vida aqui na minha meditação, até fui pegar outra Bíblia para ver o significado, se estava isso mesmo nas outras explicações, e ele deixa bem claro, convertei-vos, arrependei-vos, porque lá no final você vai saber que eu não tenho feito isso na sua vida, não é sem razão, não. Tem um motivo para que isso esteja acontecendo. Qual que é a semente? Eu tenho posto na terra. Sabe o que é interessante, Neide, que você está falando? Me veio ao coração que muitas vezes as pessoas são provadas pelo próprio Senhor, assim como Noé, Daniel e Jó foram, e as pessoas falam assim, mas que pecado ela cometeu? E não entendem que muitas vezes as provações vêm do próprio Senhor para que haja crescimento e transformação. Exatamente. Mas as pessoas, ela como somos seres humanos, quer buscar somente o quê? O erro, está pecando, tá? Cometeu alguma coisa, consequências do pecado. Mas é o que eu sempre falo o seguinte, tudo que eu passo na minha vida é com dois motivos, crescimento e aprendizado. Uhum. É que a gente começa, no meu ponto de vista, eu acho que a gente começa assim, eu estava assistindo um vídeo falando realmente sobre Jó essa semana, e é onde ele relata, e muitas das vezes é o que ele está falando, o senhor está falando, que as pessoas olham, os amigos de Jó fizeram assim com ele, quando ficaram ali 7 dias, 7 noites, olhando, sem falar nada do sofrimento de Jó, depois eles mesmos tiraram as conclusões e foram, ele deve ter pecado, ele deve ter roubado, ele deve ser isso, ele deve ser aquilo, quer dizer, começaram a julgar. Só que não tinham conhecimento de que Deus que permitiu toda aquela situação.
por ele passar. Porque o diabo, ele só vai, o inimigo só vai até onde Deus permite. Ele está na coleira de Deus, ele só vai até onde ele permite. E é que ele fala, nem um centímetro a mais. Então, ele dá referência desses homens, grandes homens de Deus aí, Daniel, Jó e Noé. Quer dizer, teve outros, mas por que cita esses? Porque você vê, Jó passou por tudo e permaneceu íntegro. Nu eu era, nu eu vim, nu eu vou voltar. Eu tinha filho, Deus, eu creio. Então, ele tinha assim, aquela convicção plena de que Deus ia fazer tudo na vida dele. Mas só que os olhares das pessoas hoje em dia, dependendo da situação, olha assim, pecou, a pessoa fica se julgando, fica falando e se esquece que aquilo a gente está aprendendo. E eu vejo hoje em dia o seguinte, a flecha é puxada para trás para ela ser lançada à frente. Então, hoje em dia, o entendimento, quando a gente lembra daquele versículo que a gente sempre fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará, a gente está sendo liberto dia a dia. Quando conhecemos, começamos a praticar essa verdade. Não é que somos os donos da verdade, não. A gente começa e vamos ver nesses grandes resultados indo e avançando no todo na nossa vida. E a gente se sente realmente se andando a proteção de Deus e nos seus passos. E vai, falou para Noé, faz a arca. Olha quantos anos, gente, Noé conseguindo fazer a arca. Às vezes a gente passa uma semana de tribulação, a pessoa não entende. A pessoa fala, mas... mais interessante, quando Jó passou por tudo isso, mas qual que é a referência que Deus tinha de Jó? Integridade. Como que Deus se referiu a Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal. Essa era a visão de Deus sobre Jó. Mas será a visão dos amigos em referência a Jó? Por que Deus tinha essa visão de Jó? Porque Deus é quem conhece o quê? O nosso Coração. Ele é quem conhece a gente na essência e no íntimo. Então, assim, é muito forte, é tremendo demais. Eu chego a ficar assim, sabe? Possuída. Por que Deus se referiu a Jó desse jeito? Porque Deus sabia como que era o coração de Jó. E até onde ele poderia permitir que Jó fosse, né? Ainda que Satanás, vamos supor assim, fazendo coisas. Mas Deus sabia até onde Jó ia. Só que Deus queria dar uma experiência não só de ouvido e visão, mas uma experiência de coração. E complementando o resto da história de Jó, um pouquinho, quando ele tentou todas as coisas, o que ele fez? O que o diabo fez? Foi usar quem estava mais próximo de Jó, foi a mulher dele. Ainda ela fala, você ainda vai continuar essa integridade para que seu Deus? Então, assim, você vê, Deus, ele, tipo assim, tentou todas as coisas, todas as armas. Então, o diabo hoje, ele continua fazendo o que ele sempre faz, de rodeando a terra e passear por ela, me observando cada um e as suas ações. E Deus, ele nos também, não era nem o fato da mulher dele estava mais perto, mas era que aquela mulher tinha mais influência sobre ele. Sim, mas perto que eu digo é isso. Perto que eu digo é isso. Porque é o sentimento, assim, tipo assim, falou de todos, o amigo falou, mas o amigo não vivia. Mas ela estava ali, eu digo, mais perto é nesse sentido, conhecia no todo, sabia da intimidade, mas como Deus, até um limite, ela sabia até um limite, ela achava, ainda vai continuar? Então, assim, não, ele sabia, e Deus sabia também a quem ele pode contar. Então, eu faço a pergunta hoje, será que Deus pode contar com a gente em todos os sentidos ou em partes? Né? Então, a gente tem que... A gente fica refletindo todo dia, a gente não está aqui em vão, a gente está aprendendo, né? Então, a gente tem que refletir a nossa vida, eu particularmente. A gente, mas chega um momento a gente fala, não, realmente, isso aqui é isso aqui. Depois a gente para, a gente tem que ter essa sabedoria de continuar. Porque os homens de Deus que foram grandes de fé, foram anos de sofrimento, anos de levar uma palavra que nem Noé, com
anos construindo a arca, todo mundo fala, onde você está louco? E assim não é diferente nos dias de hoje, só que só em momentos diferentes, situações diferentes. E o mais engraçado que a gente for ver aqui no 9, ele fala assim, ó. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, Senhor, terei enganado esse profeta. E ele deixa bem claro, Senhor com letra maiúscula, né? E estenderei a minha mão contra ele, destruí-lo-ei do meio deste povo. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. E ele deixa assim, a pessoa que for consultar, né? O profeta, estando com o coração corrompido, enganado, o profeta vai falar palavras, mas vai falar palavras que vai enganar o quê? Aquela pessoa que está consultando ele, porque o próprio Senhor vai permitir que isso aconteça. Putz! Nossa, é Tá forte, aqui. hein? É a gente Mas ele conhecer Balaão, né? Balaão foi um falso profeta, mas só profetizou verdade. É. É que nem ele fecha aqui no 23, né? Sereis consolados quando virdes os seus caminhos e os seus efeitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tem feito. Diz o Senhor. É aquele detalhe, quem tem ouvido, ouça, né? Não fique só escutando, ouça, ouve. Vamos ouvir, vamos colocar em prática. Fácil não vai ser, né? Mas difícil também não. Se ele fala ali, quem tem ouvido, ouça, então vamos ouvir e vamos Ah, colocar em prática. aí também temos que ter o cuidado de quando tá, porque muitas pessoas ficam atrás de profetas, né? E, e não compara, não olha na Bíblia, não fica só atrás de profecia. Olha o perigo, né? São os caçadores de milagre. Sim, isso. São os efervescentes. Na verdade, eu falo que são assim, eles estão procurando o significado dos signos, né? É meio que vamos ver a astrologia de hoje. Mas sabe que é interessante? Porque eles caçam um profeta, mas se o profeta for real e exortar, eles não aceitam. Aí é mentira. Não, verdade, eles só querem Coisas boas. prosperidade. Só querem um profeta que profetize coisa boa. E o profeta não foi feito para isso. O real profeta, ele exorta e corrige os teus caminhos. Sim. Se você está fazendo o que é certo, para que você quer um profeta? É só ler a Bíblia. A Bíblia já tem as profecias. Agora, se o seu caminho estiver errado e enganoso, aí sim o Senhor vai levantar profeta para te direitar no seu caminho. Vê um detalhe, né, seu Edson? Só tem que endireitar o meu caminho com uma palavra que eu quero ouvir, né? Isso! O que eu quero ouvir. Mas se for alguma coisa para me contrariar, não é para mim. Isso não vem de Deus. Esse profeta não serve. Não, porque confronta. Então, por exemplo, nós aprendemos hoje que a gente tem que parar, ouvir, meditar, praticar, reconhecer, né? Todas as situações da nossa vida. Então, assim, quando a gente ouve, tem hora que vem uma palavra, a gente não quer ouvir, a gente não quer, e a gente questiona, não. Mas só que, eu estava ouvindo uma live hoje que fala, a gente tem que gostar da palavra não. Por que a gente tem que gostar da palavra não? Porque quando fala não é assim, você desperta. Mas por que eu estou dizendo não? Todo mundo me disse sim. Todo mundo me fala sim. Quando eu falo uma palavra, quer seja verdade ou meia verdade, as pessoas me seguem. Por que agora eu tenho que confrontar com uma pessoa que falou não para mim e eu tenho que aceitar? Então a gente busca a palavrinha não. Ó, você não pode fazer isso. Porque tem uma consequência. Então, quando a gente começa a querer gostar da palavrinha não, você pensou tudo sim, vai, a porta larga, o mundão tá aí, a gente vai seguir. Ah, tá, vai, você só vai. E ninguém fala não, daqui a pouco você está no precipício, você está no abismo, você caiu lá aonde realmente é a função que o diabo, que o inimigo, sei lá como você entenda, te leva. Então, e para você, tipo, você tá com os olhos vendados, você tá indo, tipo assim, eu vou na sorte.
Aonde eu estiver aí, vai viver como uma profetisa. Vai aqui, aí vai para lá, aí vem. Então a gente tem que analisar, por isso que fala, analisarmos a nós mesmos, né? A gente tem que fazer essa análise da gente todo dia. Todo dia a gente é propício a errar, a gente, né? Peca toda hora, somos pecadores, mas não podemos ser praticantes desse pecado. Gente, já são 6h20. Vamos ficar até meio-dia? Vamos, vamos, concorde. Tá bom. Ai, muito bom, gente. É muito bom aprender sobre o Senhor, e o que eu gosto muito dessa leitura é que a gente aprende um com o outro. E isso não tem preço, para te falar bem a verdade. Não tem. E eu acho que o resumo de tudo isso é: precisamos estar com o nosso coração contrito e voltado para o Senhor. Então vamos encerrar, porque quem trabalha precisa trabalhar, eu preciso levar a Márcia para trabalhar também. E que Deus seja louvado, e a gente volta segunda-feira, tá? Aí vocês podem descansar amanhã e domingo, mas nunca deixem de buscar ao Senhor. Mesmo que a gente não faça a leitura aqui, continue fazendo a leitura. Vai ler, vai estudar, para que segunda-feira, a hora que a gente lê Ezequiel 15, a gente já saiba o que discutir, já saiba o que está acontecendo. Isso é muito bom. Ou então vai... Desculpa. Pode falar. Não, vou dar uma dica, já que está lendo Ezequiel, final de semana que não tem a leitura, eu aconselho ler em Sofonias. É continuação? Continuação, Tem Neide? muita coisa que complementa o que está aqui escrito. Você vai ficar assim, putz, muito. Você vai ver as ameaças, o castigo de Jerusalém, você vai ver as promessas feitas aos fiéis. Então, assim, complementa. Pode ler sem medo. Bom, muito bom. Gente, os profetas e os pequenos profetas são coisas incríveis de ler. É ver quanto Deus é amoroso com o seu povo. É muito bom. E precisamos ter o hábito, né? Não só ler, mas estudar e, como a Neide falou, ligar um com o outro e tentar entender num complexo todo o que o Senhor está falando com a gente. E não ficar só na leitura, sabe? Porque muitas vezes a gente passa por uma leitura dessa, se você estivesse em casa sozinho, só lendo, você não teria o entendimento que a gente teve hoje com a gente discutindo sobre o assunto. Isso é muito bom. Qual será o próximo capítulo, Éder? 15. A gente parou no 14. Ok. Fechou, gente. Muito bom estar com vocês. Dr. Vanderlei, pode orar para a gente encerrar? Sim. Aos olhos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por estar aqui todo dia, reunido em Teu nome, para a Tua glória, Senhor. Agradeço de coração por todos os dias acordar, abrir os olhos, e que o Senhor nos abençoe os nossos lares, dessas pessoas que estão aqui, levantando do caixão para nos compartilhar e nos aprender, e aprender um com os outros, e seguir o Senhor, e abençoe todos os lares dessas pessoas que entraram, dos que também não puderam entrar, mas leve sempre a fé, a sabedoria para todos, para buscar o Senhor, conquistar mais corações para o seu reino. Que o Senhor nos dê um excepcional dia, abençoado, com muita força de vontade, de querer, de buscar a intimidade com o Senhor e de aprender a palavra para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, eu suplico que todos busquem sempre ao Senhor e ganhem bastante fé, se carregue, enche seus corações de muita fé, de bondade e de querer, de vontade e de amor.
Em nome de Jesus, que o dia seja maravilhoso a todos. Amém. Amém.